Olá, tudo bom com você? Seja muito bem-vindo ao meu canal. E para começar a receita, eu já começo medindo 150 ml de água no copo medidor. Ou se porventura você não tiver, pega um copo americano e é praticamente cheio, olha só, tá? E aí 150 ml de água e eu vou completar com mais 150 ml de leite, ou seja, são 300 ml de líquido, tá? Se porventura você não tiver leite e você desejar fazer muito esse pão, dá pra fazer só com água, mas com leite sempre fica bem mais saboroso, tá, gente? E aí eu vou levar pro micro-ondas por 20 segundos, tá? Só pra quebrar o gelo desse leite, dessa água, porque hoje tá bem calor, mas se tiver um dia bem frio, pode colocar uns 30 segundos, tá bom? É só mesmo pra dar uma quebrada no líquido, tá? Não é pra deixar bem quente não, tá? E aí você coloca meia xícara de açúcar. O nosso pão vai ser um pouquinho mais doce, mais docinho, tá? Bem gostoso. E o fermento que eu vou usar é este aqui, ó, de saquinho 10 gramas, tá? O chamado saquinho, o fermento seco, tá bom? E coloca junto aqui do leite, da água e do açúcar. Aí você mexe e deixa reservado que ele vai dissolver. Essa etapa eu sempre faço assim antes, tá? Em vez de colocar tudo junto ou bater no liquidificador, tá bom? E lembrando que sempre o líquido é bem morninho, assim, bem fraquinho de morninho, tá? Não pode ser muito quente, senão estraga tudo o fermento, tá bom? E aí, numa bacia grande, numa bacia média, né? Uma bacia aí que você tiver disponível, você vai quebrar dois ovos. E aí eu coloco 75 ml de óleo. Eu vou medir no copo medidor, mas se você não tiver o copo medidor, pega o copo americano. Eu vou medir aqui só para vocês terem uma noção. São 3 dedos, tá? Do copo medidor, mais ou menos a metade do copo, vamos dizer assim, né? Coloca aí o óleo, tá bom? Eu uso óleo de soja mesmo, tá? Se por um acaso você tiver leite em pó, você coloca 2 colheres, tá? Ele vai deixar o pão bem mais saboroso, tá bom? Mas se não tiver também, pula essa etapa, não precisa colocar que dá certo também. Não se preocupa não, tá bom? E aí você só dá uma mexida aqui pra quebrar os ovos, misturar com o leite em pó e o óleo, tá bom? Enquanto isso, o nosso fermento tá agindo ali no leite e na água, ok? E enquanto isso, eu também quero agradecer por você estar aqui. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Não esquece de dar o joinha que ajuda bastante a gente, tá bom? E ó, vou mostrar pra vocês, não sei se dá pra vocês perceberem, que aí você começa a perceber que ele vai, tipo, inchando, sabe? É questão assim de uns 5 minutinhos já tá bom, tá? Aí você joga o líquido aqui junto na bacia com os ovos, o restante dos ingredientes. Dá mais uma mexidinha aqui para ajudar a misturar. E agora a gente vem colocando a farinha de trigo. A farinha de trigo, gente, não tem como falar assim exatamente a quantidade, tá? Eu compro daqueles pacotes de 5 quilos e coloco no meu pote de mantimento. Mas eu pesei, né, numa vasilha aqui 1 quilo e vou usar desse 1 quilo aqui pra a gente ter mais ou menos uma noção, tá? E eu vou colocando aos poucos, gente. Coloco uma xícara e mexo, tá? Aí depois eu coloco mais uma, 2 e vou mexendo, tá bom? E é importante fazer assim que ao mesmo tempo você ajuda no processo, né, da receita. Com o fermento, e também se você jogar tudo por inteiro, você não sabe se vai precisar mais ou de menos, tá bom? E aí, ó, vai chegar num ponto, eu mexo, né, com a colher até chegar num ponto que eu percebo que fica bem pesadão, e aí com a mãozinha limpa, lavada, eu coloco mais um pouquinho de trigo, coloco farinha de trigo na minha mão também, que ajuda a não grudar tanto, e vou amassando dentro da bacia mesmo, tá, gente? E o ponto é você ir jogando farinha de trigo aos poucos até você perceber que a massa ficou bem consistente, não tão mole, mas também não tão firme. Olha só, você vai pegando bem de pouquinho mesmo, tá? Percebeu que tá numa consistência legal, que não tá pegando na mão, não tá grudentinha. E aqui nesse momento, gente, eu lembrei que eu esqueci.
uma colherzinha de café de sal. Eu coloquei agora porque eu tinha esquecido de colocar. Na hora que você tiver quase terminando de mexer com a colher, você pode jogar o sal. Eu gosto de jogar por fim, sabe? Então, já aconteceu de eu esquecer. Mas se esquecer de fato mesmo, depois que você deixou, estava crescendo, não tem problema não, tá? Também dá certo, mas é o que o sal sempre nas receitas dá um tchan, né? Deixou nesse ponto aí. Ó, eu peguei um copinho, aquele copo medidor mesmo, lavei, coloquei água e eu gosto de fazer esse processo. Coloco um pedacinho da massa e coloco lá dentro. Quando ela crescer é porque tá no ponto, tá? De modelar os pães. Eu faço isso, eu tô mostrando como eu faço, tá, gente? Peguei um saco aqui de açúcar reciclável, tampei a massa, coloca uma forma por cima, alguma coisa que tampe. Se a sua vasilha tiver tampa, coloca a tampa, se não, joga um pano, tá? E deixa separado aqui até crescer, até a bolinha crescer. Olha só, a gente não usou realmente 1 quilo de trigo, tá? 1 quilo de farinha de trigo. Sobrou aqui mais ou menos 2 xícaras de farinha de trigo, tá bom? Então é por isso que não tem como dar a quantidade exata. Você vai colocando a farinha de trigo aos poucos até dar consistência. Aqui eu tentei pegar bem no exato, gravar bem no exato que a bolinha subiu, mas não consegui. Olha só, já subiu a nossa bolinha, mais ou menos uma meia hora, depende do dia, né, gente? Depende do calor do dia. A forma que eu vou usar aqui é de 23,5 por 34, 35, tá? Depende, a forma não pode ser muito grande para essa receita, porque senão o pão vai esparramar, e não muito pequena também, é mais ou menos esse tamanho. Se você tiver aquelas formas de pães próprias para pães, tá? Também pode usar. Se você dividir em 3 pães, vai ficar num tamanho bem legal. Eu passo unto a forma com um pinguinho de óleo e jogo farinha de trigo, tá bom? A minha mesa já está aqui com farinha de trigo, porque eu já tinha feito uma receita antes, tá? Então, por isso que está assim, gente. Eu jogo a massa na mesa e só dou essa leve modelada aqui, tá? Só para tentar dividir em 3 partes iguais. Se você tiver uma balança como eu, você pode pesar, tá? Para ter 3 pães de um peso sempre igual, tá bom? Mas se não, vai no olho mesmo, tá? Aí você divide a massa em 3 pães, ou se você preferir em 2, numa forma assim, um pão mais comprido, 2 pães mais comprido, tudo bem, fica a seu critério, tá bom? Aí eu pego a massa e com a ajuda desse rolinho que eu tenho, você, tipo rolinho de massa mesmo, né? Eu abro e vou enrolando assim. No final eu dou uma beliscada na massa para ela firmar, né? Juntar. Dou uma passadinha de leve de farinha de trigo na mesa, enrolo mais um pouquinho e coloco ajeito na forma, tá? Não se preocupa de deixar assim super bonitinho não se preocupa não, tá? Que ele vai crescer e vai ficar bem legal. E faço da mesma forma na segunda parte e na terceira, tá bom? Lembrando que você pode usar a forma de pão se você tiver, né? A forma individual, se você preferir. Ou fazer que nem eu estou fazendo aqui, tá? E deixa assim, ó, esse espaço de 3 dedos mais ou menos entre os pães. Esse é o tamanho ideal dessa forma aqui. Que eu sempre uso, tá bom? Pra ter um espaço para eles crescerem, né? E aí você vai fazer isso com os 3 pães, tá? E aí, feitos os pães, você vai deixar crescer. O tempo de crescimento vai depender do dia, né? Do dia frio vai demorar mais, um dia de calor vai demorar menos, tá? Em torno de 30 minutos, mais ou menos, eles já dobram de tamanho, num dia de quente como hoje. E quando eles já estão assim, ó, já até a altura, passaram da altura da forma, já se juntaram, lembra dos 3 dedos, o espaço? Então, eu deixo dentro do forno mesmo crescendo, aí quando já tá bom para sair eu tiro. Ligo o forno, deixo mais ou menos 10 minutos, aí eu volto pro forno para eles assarem, tá bom? Se você escolher outro lugar para crescer, não tem problema, eu sempre deixo dentro do forno mesmo, tá? E olha só, pães assados, 3 pães grandes aqui, gente, olha só que lindeza. É muito lindo o pão caseiro, né? E muito gostoso, fala a verdade, quem não gosta de um pão caseiro, gente? E eles estão bem quentinhos aqui, eu vou deixar esfriar só um pouquinho de leve,
pra mostrar pra vocês cortando, tá bom? E olha só que lindeza os 3 pães aqui. Faz aí, gente. Aqui eles deram uma leve amornada, leve esfriadinha, mas ainda estão bem morninhos. Olha só que lindeza, que fofura de pão, gente. E eu vou cortar um pedaço e passar uma manteiguinha aqui. Aí fica a seu critério aí o que você passa no seu pão, tá bom? Vou passar a manteiga estava na geladeira, mas vocês vão ver que conforme vai passando, ela já vai derretendo, gente. E vocês viram que não tem dificuldade nenhuma de fazer esse pão, né? E é muito gostoso, muito prazeroso mesmo. Gente, lembrando que eu não ensino a fazer nada, tá? Só mostro como eu faço. Eu faço dessa forma e eu espero que eu tenha ajudado alguém, tá bom? Olha só a manteiguinha já derretendo. E vou dar uma bocanhada aqui. E maravilhoso, gente. Já faz o café aí. E eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu curtir no vídeo. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!